Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rosário, trabalho no FCR Law. Estou eu aqui com a minha colega Renata para discutir um pouco aí das novidades em relação a tudo que está acontecendo depois da publicação da medida provisória 936. Renata, Olá, tudo bom bem? dia, pessoal. Bom dia, Rosário. Bom dia a todos. Então vamos Estão lá. ouvindo bem, Rosário? Tá me ouvindo bem? Sim, tá tudo em ordem. Vamos lá. Pronto. Eu vou começar, pessoal, com uma introdução a respeito aí, né, de tudo que vem acontecendo na esfera trabalhista. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né, conferida aí pela Câmara do Comércio Brasil-Canadá, de abrir esse canal para a gente poder conversar sobre essas mudanças profundas que estão sendo promovidas aí pelas publicações dessas medidas provisórias, tanto no Hoje vamos dar uma profundidade na questão da MP 936, né, que foi publicada no dia 1º de abril. Lembrando que essa medida ela veio como uma forma de implementar o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, né, frente a essa crise provocada pelo coronavírus. É, com a necessidade do encerramento de diversas atividades econômicas em razão do isolamento social que vem sendo praticado desde o decreto número 6, né, que definiu aí o estado de calamidade pública no país, e as consequências disso estão sendo avassaladoras, né, em relação a toda atividade da economia, de ordem bastante profunda e de bastante impacto, uma situação muito inédita, acho que para todo mundo. Bom, eu queria voltar um pouquinho, antes de entrar de forma pontual na MP 936, na questão que antes da MP 936 nós tivemos a publicação da medida provisória 927, no dia 22 de março, que foi feito, né, de forma mais urgente, né, de forma mais efetiva, a fazer frente aí para algumas flexibilidades em relação aos contratos de trabalho e à manutenção dos empregos. Cabe lembrar que a MP 927 ela não foi revogada, ela continua em plena vigência, está em vigor. Ela define algumas situações relativas tanto ao teletrabalho, né, que é o home office, que vem sendo praticado, acho que de forma mais exponencial por muitas empresas, de forma mais imediata. Acho que foi o primeiro remédio jurídico que as empresas começaram a implantar. Algumas empresas, inclusive, já praticavam isso na forma da lei, né, da reforma trabalhista. E a MP 927 ela criou aí uma flexibilidade em relação à implantação tanto do teletrabalho, como antecipação das férias individuais, férias coletivas, a antecipação dos feriados, né, de forma também a fazer frente aí para a situação de parada das atividades. Banco de horas, que também já era previsto na reforma trabalhista, e ele veio de uma forma também mais flexível, inclusive podendo ser compensado em até 18 meses, ou seja, numa configuração bastante diferente do que foi aplicado, né, no banco de horas da CLT, previsto também na introdução da reforma em 2017. E outro ponto importante, que também continua válido, é o diferimento do FGTS, né, para os meses de março, abril e maio, que poderão ser pagos de forma diferida para o mês de julho, e podendo ser parcelado em até 6 parcelas, sem qualquer encargo de multa e atualização monetária. Ou seja, a empresa tem essa flexibilidade em relação a essas questões do FGTS. Isso é o que estava vigorando e continua vigorando com a MP 927. O que aconteceu é que, em relação ao artigo 18 dessa medida provisória, ele foi revogado porque sofreu bastante discussão, porque previa também a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, mas não havia nenhuma contrapartida em relação a isso. Então, ela automaticamente, no dia seguinte, né, sua edição, veio a MP 928 e revogou esse artigo 18, que falava em relação à suspensão do contrato de trabalho. Obviamente que a MP 936 ela veio com uma ênfase muito mais prática e muito mais ampla do ponto de vista que a gente está vivenciando hoje em relação à parada das atividades de toda a economia no país.
Então, obviamente, a MP 927 ela foi uma medida razoável, acho que ali para as primeiras semanas, mas ela não trouxe um corpo efetivo que trouxesse uma tranquilidade maior e que efetivamente representasse a manutenção do emprego e da renda. Então, a MP 936 é que veio fazer frente de forma mais pontual e de forma mais efetiva em relação ao que as empresas estão vivenciando hoje, que é efetivamente a parada das atividades e a dificuldade em manter os empregos, ou seja, as empresas não estão ativas, não estão produzindo, não estão trabalhando, e efetivamente não tem como manter os empregos dos seus funcionários. Obviamente que isso vem dentro do estado de calamidade, a razão da força maior, né, implementada pela própria MP, pela MP 927, né, já noticiando a necessidade de reforço, né, por parte do governo a respeito dessa situação grave e iminente que precisava de uma solução. Então, obviamente que a medida provisória 936 veio fazer frente de forma mais efetiva. O que a MP 936 trouxe de salvaguarda para as empresas, né, no primeiro momento? Só um parênteses, né, Rosário? Por favor, Renata, que meu telefone... Eu vou te Desculpa, socorrer. gente. Vou te socorrer. Obrigada. Acho que parou. Assim, na questão da 936, o que, na verdade, a 927, ela veio como um paliativo, né, para tentar dar, de alguma medida, algum alívio, né, nas questões, nos encargos trabalhistas, na forma como fazer o trabalho à distância. Então, ela deu algumas orientações importantes, né, que devem ser seguidas, mas a 936, ela veio efetivamente ajudar as empresas a suportar o impacto da suspensão da atividade econômica, que implica na suspensão do faturamento, na suspensão da produção. Então, a 936, ela acabou vindo para fazer duas coisas. Nos objetivos dela, ela diz com muita clareza, ela quer preservar o emprego, preservar a renda e minimizar o impacto da crise do coronavírus na economia. Então, ela tem esses objetivos. Dentro desse escopo, né, de preservar o emprego, preservar a renda e minimizar o impacto social, a medida provisória fala, né, ela deu alguns caminhos, né, o primeiro caminho a Rosário vai explicar, é a redução da jornada, e depois eu explico o segundo caminho. Pronto, Rosário, devolvo a palavra para você. Vamos lá, gente. Então, como a Renata falou, né, 936 veio trazer, na verdade, esses três pilares, que é a possibilidade de redução de jornada proporcional à redução de salário, a suspensão dos contratos de trabalho e a implementação do benefício emergencial, ou seja, aí o governo entra para fazer a ajuda financeira para as empresas e complementar a renda do empregado que teve a sua renda reduzida. A priori, o artigo 7º da MP, ele traz o ponto que diz respeito à redução, à possibilidade de redução da jornada proporcional à renda, né, proporcional ao salário. Ele traz três pilares de percentuais que a MP trata de forma exclusiva. O que quer dizer isso? A MP apresenta a possibilidade de você reduzir no patamar de 25%, 50% e 70%. Ou seja, dentro desses três pilares, a empresa poderá fazer a redução da jornada proporcional ao salário e vai ter a complementação por parte do governo com relação usando como base de cálculo o seguro-desemprego, né? Então, a complementação da renda feita pelo governo nesse aspecto salarial da redução, a empresa vai continuar pagando a parte na redução proporcional à redução da jornada, e para complementar a renda é utilizado como base de cálculo o seguro-desemprego, para que o governo entre com também a fatia complementar ao salário do empregador. Nesse aspecto, a gente pode citar alguns exemplos, lembrando que a redução de jornada proporcional ao salário, ela pode ser instituída por meio de acordo individual para as seguintes situações: de 25%
e considerando que o salário desse empregado seja inferior a 3 salários mínimos, ou seja, o salário dele seja de até R$ 3.135 atuais, e para os profissionais que tenham renda acima de R$ 12.202 e tenha curso universitário. Aqui cabe a gente fazer um parênteses, né, sobre essa situação do porquê dos 12.202 e a situação do empregado ter curso universitário. De acordo com a reforma trabalhista, né, no seu artigo 444, parágrafo único, ela trouxe uma inovação em relação à possibilidade do empregado ser considerado hipersuficiente, ou seja, ele sai da linha do hipossuficiente, que é aquele empregado que não teria condições intelectuais ou técnicas, né? Na verdade, é um basilar para que, em algumas situações, o próprio empregado possa negociar algumas situações dentro do contrato de trabalho sem ser considerado como empregado hipossuficiente, e sim sendo considerado como um empregado hipersuficiente. Então, dentro desse contexto, é que a MP aproveitou essa colocação introduzida pela reforma trabalhista, no sentido de poder fazer com que esse empregado negocie o seu contrato de trabalho de forma individual. Já se discutiu bastante sobre essa questão do acordo individual, sua efetividade. A Renata vai falar um pouco mais à frente a respeito da decisão do STF, que foi de bastante robustez e importância para esse momento que a gente está vivendo hoje, e também trouxe bastante segurança jurídica em relação às atitudes que estão sendo tomadas. Então, só voltando aqui um pouquinho. Então, dentro dos percentuais de 25%, 50% e 70%, os empregados que podem promover o acordo individual são os empregados que tenham salários de até R$ 3.135 e os empregados que estejam acima do teto, de 2 vezes o valor do teto do regime previdenciário, que é esse valor teto de 12.202. Então, aqui a gente tem um acordo individual que pode ser celebrado por essas empresas, deve ser celebrado na medida da necessidade, lembrando que antes do acordo individual tem que haver uma negociação entre o empregado e o empregador. Não basta simplesmente elaborar o acordo e assiná-lo. Tem que haver uma negociação, tem que ter anuência, né? O próprio acordo em si imprime essa necessidade, ou seja, de que as partes estejam manifestando a sua vontade. Isso é extremamente importante, é um ponto bastante sensível em relação à adoção dessas medidas, né? Que a empresa tenha o cuidado de chamar o seu empregado para conversar, fazer essa negociação, e sim, tem que ter um aceite do empregado em relação a isso. Então, o modelo que se sugere aqui de acordo individual tem que passar por essas etapas, ok? Eu gostaria só de utilizar como exemplo uma situação para essa questão, né, de como é que fica a remuneração do empregado quando ele tem um salário reduzido e a jornada proporcional reduzida. Então, vamos pegar um efeito, né, um exemplo prático aqui de um salário de um empregado que receba um salário bruto de R$ 2.000, né? Vamos supor que o cenário seja de uma redução de 25% em relação à jornada. Então, a redução desse salário de R$ 2.000, ele vai acabar recebendo, com a redução de 25%, ele vai receber pelo empregador R$ 1.500 e vai ter essa verba complementada, ou seja, o que faltava para os R$ 2.000, ele vai ter essa verba complementada pelo benefício do seguro-desemprego, que nesse exemplo prático que a gente está dando, ele receberia R$ 369,97 a título de complementação da renda. Lembrando que ele não vai receber o seguro-desemprego. Aqui a gente tem uma modalidade que usa a base de cálculo do seguro-desemprego, mas é fora do contexto do seguro-desemprego que as empresas, que o governo pratica quando o empregado é demitido, por exemplo. Então, a renda total dele, no final desse cenário, ele vai ter uma renda de R$ 1.869,97. Óbvio que ele vai ter uma perda financeira, né? Ele vai ter uma redução em relação ao salário original dele, mas ele fica muito perto do valor que ele recebia antes e dentro do que propõe a MP.
Outro cenário que a gente pode mostrar é para uma situação também de redução de 50% para um salário de um empregado que receba R$ 2.000. Nesse contexto, o benefício que ele vai receber de seguro-desemprego, ele vai receber 906 a título de seguro-desemprego e vai ter uma remuneração de total de 2.906. Desculpa, aqui eu estou puxando um cenário com um salário, uma remuneração de 3.453, tá? Aqui já seria o caso, com uma remuneração de 3.453, de uma negociação coletiva, tá? O salário nesse patamar, ele teria que ter a negociação coletiva junto com o sindicato, porque ele foge da regra do salário de até 3 salários mínimos. Entendido? Com relação a isso, a gente tem que lembrar que dentro desse cenário permitido pela MP, a gente tem que sempre tomar o cuidado em relação ao acordo, né? De que forma vai ser implementado esse acordo, os cuidados que a empresa tem que ter no aviso prévio em relação a esse acordo, o aceite do empregado e nas situações em que tiver que haver negociação coletiva, procurar o sindicato da categoria, conversar com eles. A gente tem visto muitas dificuldades em relação à situação inicial, em que o sindicato também não estava atendendo, estava em home office, estava tendo bastante dificuldade, mas isso mudou. Eu vou falar mais adiante, no final, sobre o que vem acontecendo em relação às questões relacionadas com o sindicato, né? Como é que está se projetando esses acordos coletivos, como é que os sindicatos estão reagindo, como é que está tendo na prática, efetivamente, como é que está sendo na prática essa modalidade de negociação. Bom, sobre a suspensão, sobre essa questão da redução da jornada proporcional ao salário, era isso que eu tinha para falar. A Renata vai dar continuidade em relação à questão da suspensão do contrato de trabalho. Renata, passo a palavra para você. Renata, acho que tá no mudo. Obrigada, Rosário. Pronto. Bom, a Rosário introduziu o tema, né, da medida provisória, deu pincelada sobre a medida provisória 927, agora sobre a 936, né, que é o foco dessa conversa aqui entre nós, né. Então, dito, né, a questão sobre a redução da jornada, vamos passar para o passo seguinte, né. Então, a redução da jornada de trabalho tem um prazo máximo de 90 dias, né. Alternativamente, o que foi facultado, acho que acredito até para aquelas empresas que têm a atividade econômica completamente suspensa, né, que realmente não pode trabalhar, que está impedido de trabalhar, o socorro que veio pela medida provisória foi a suspensão do contrato de trabalho total, né? O prazo máximo para a suspensão do contrato de trabalho é de 60 dias, e ele pode ser fracionado em 2 períodos de 30. A medida provisória também disse que esse fracionamento pode ser cumulado também com a redução de jornada. Então, pode haver a redução de jornada e depois a suspensão do contrato de trabalho. Qual é o prazo máximo para essas duas situações? 90 dias. Então, o prazo da suspensão do contrato de trabalho são máximos de 60 dias que podem ser fracionados. O prazo máximo para usar todos esses remédios, 90, né? Sobre a suspensão do contrato de trabalho, vocês já devem ter ouvido bastante coisa na imprensa, já devem ter se informado mais, mas vamos repisar um pouco para a gente para tentar deixar bem claro o que essa medida provisória trouxe mesmo, né? Ela falou o seguinte, né? Existem alguns critérios para você poder usufruir do benefício. Então, lembrando que o benefício emergencial é um pagamento feito com recursos da União, ele usa como parâmetro os cálculos que se usa para você calcular o seu seguro-desemprego. Então, ele não é o seu seguro-desemprego, então ele não afeta os seus direitos se você perder o emprego futuramente, né? Porque existe uma série de regras para o seguro-desemprego. Então, ela só usou como parâmetro os cálculos do seguro-desemprego. Então, esse benefício emergencial, ele vai ser aplicado de duas maneiras em relação à suspensão do contrato de trabalho. Você pode receber 100% do benefício diretamente com recurso da União. Em que situação? Na situação das empresas que no exercício social de 2019 tiveram um faturamento menor que 4.800.000. Então, para essas empresas que tiveram esse faturamento considerado menor, elas podem aplicar a suspensão do contrato de trabalho pelo período máximo de 60 dias,
e 100% do valor será arcado pela União. 100% de que valor? Do seguro-desemprego. Então, se você tem um direito ao teto do seguro-desemprego, que é 1.813, se não me engano, você vai arcar 100% pela União. Se o seu cálculo não chegar no teto do seguro-desemprego, você vai receber de acordo com o cálculo do seguro-desemprego. E para as empresas que têm um faturamento superior a 4.800.000. Nesse caso, a União, né, o governo, se incumbiu de pagar 70% do valor do cálculo do seguro-desemprego, né? Então, você vai receber parte dos recursos, você vai pagar, quem vai repagar para você é a União, com base nos cálculos feitos de acordo com a métrica do seguro-desemprego. E 30% do seu salário nominal vai ser pago pela empresa. Então, e como que esses estão assim? As empresas que têm faturamento maior, 30%, ela tem que preservar e pagar o empregado, e os outros 70% vai ser pago com base no cálculo do seguro-desemprego. Então, teto máximo 1.813, né? 70% de 1.813. Então, você vai receber de duas fontes, né? Uma parte da sua empresa, uma parte da União. Esse pagamento que a empresa está fazendo, ele foi aqui, pela medida provisória, ele foi considerado como uma ajuda emergencial. Então, ele não tem caráter salarial. Então, para as empresas, por mais numeroso que seja você pagar 30% do salário sem ter o seu faturamento normal, sem ter atividade econômica normal, ela teve ainda um alívio, né? Que esse pagamento dos 30% do salário dos empregados, ele não tem caráter salarial, ou seja, ele não é base de cálculo para os encargos da folha de pagamento. Então, você não vai pagar sobre esse valor FGTS, INSS, e não vai precisar fazer retenção de imposto de renda. Além disso, ele também pode ser usado como benefício fiscal, ele pode ser abatido do lucro das empresas e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, nesse caso, é apenas o pagamento líquido para o empregado, né? Então, foi uma outra forma, né, do governo aliviar, né, o impacto financeiro, né, de uma folha de pagamento numa situação como a que a gente está vivendo, né? Uma outra questão importante lembrar, a Rosário já ressaltou, mas eu vou só dar uma relembrada, é a questão dos acordos, né, de como é que isso vai ser feito com o seu empregado, né? Então, a medida provisória deu alguns critérios para você conseguir fazer por acordo individual. E eu vou aproveitar e vou explicar o que aconteceu com o Supremo, né? Então, o que a medida provisória disse? Ela disse que pode ser feito por acordo individual com o seu empregado, ou seja, você e seu empregado, em 3 situações, basicamente. O empregado que ganha até R$ 3.135, que é o dobro do salário mínimo. Para os empregados que ganham até mais que 12.202, que é o dobro do teto do salário, do salário de contribuição da Previdência Social. E para os acordos que implicarem redução de até 25% dos salários. Nessas 3 situações, é possível você fazer a negociação por acordo individual. Entendo que essa medida provisória teve como objetivo facilitar as coisas e abranger uma grande maioria de pessoas, ou pelo menos uma boa parte dos empregados, enfim. Essa liberação, o que significa isso? Significa que ele afastou a necessidade de participação do sindicato desses acordos. Em raio, o que isso gerou, né? O Partido Redes de Sustentabilidade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a fim de que fosse declarada a inconstitucionalidade de deixar com essa liberdade, né, de fazer um acordo diretamente entre empregado e empregador, alegando que dispositivos constitucionais, os quais efetivamente existem, né, a ação não é descabida, ela realmente tem fundamento legal, existe previsão constitucional para algumas questões, né, sobre a necessidade de participação do sindicato quando houver redução de salários, né, e aí o ministro Lewandowski concedeu uma liminar. Para quê, né? A liminar que o Lewandowski deferiu foi a seguinte, né? O que a medida provisória fala? Ela fala, como a Rosário explicou, que você tem que comunicar o Ministério da Economia sobre o seu acordo individual e comunicar o sindicato. O que o Lewandowski entendeu? Que essa comunicação, ela era uma medida muito sem efeito. Então, bastava comunicar o sindicato e daí, né? Então, o que ele fez? Ele deu uma liminar no sentido de que, comunicando o sindicato, ele poderia deflagrar uma negociação coletiva. Então, ele deu um efeito, né, para esse comunicado, né?
E aí começou a ter várias discussões sobre essa questão, sobre a inviabilidade disso, nesse momento de isolamento, como que o comércio, vários restaurantes iriam fazer isso, começou a ter uma série de insurgências, né, sobre a dificuldade que isso aí pode gerar. Isso foi levado para o colegiado do Supremo, e eles não acataram obrigaram a liminar do Lewandowski, né? Então, continuou tudo como estava antes, né? Então, assim, esse efeito que foi dado, né, para essa decisão liminar concedida, ele não foi acolhido pela maioria dos votos dos ministros do Supremo, e aí a medida provisória continuou tendo os efeitos dela vigentes e garantidos. Então, foi só um barulho aí grande, né? Que não é um absurdo que aconteceu, no sentido de que o que Lewandowski entendeu não é uma coisa completamente assim, descabida, foi apenas uma tentativa de fazer valer o que ele pensava, mas, de fato, os ministros do Supremo entenderam que, por uma série de razões, a medida provisória pode ser exercida da maneira como originalmente ela foi concebida, portanto, ela está valendo na forma original, né? Então, passou essas ondas aí causadas, né, pela ação direta de constitucionalidade e pela própria liminar concedida, né? Bom, agora, assim, uns pontos, eu vou devolver a palavra para o Rosário, né? Aqui, o que ainda faltou a gente falar é que o benefício, ele pode ser, quando o benefício acaba, ou pelo decurso do prazo do acordo individual realizado pelo coletivo realizado, prazos máximos, lembrando, 60 dias para suspensão e 90 dias para redução de jornada de salários, ou então pelo prazo que foi combinado no acordo, ou ainda existe uma terceira possibilidade, se por alguma razão o empregador notificar o empregado decidindo suspender essa medida. Então, existe ainda a possibilidade do empregador comunicar ao empregado 48 horas de antecedência sobre a possibilidade, sobre a necessidade de volta ao trabalho. Então, são 3 formas de fazer cessar essas medidas, né? Então, assim, voltando um pouco ao objeto da medida, né? A questão que mais está uma outra questão bem importante que apareceu aí é a preservação do emprego. Então, não é só a preservação da renda, né? Então, nesse sentido de preservar o emprego, né, o que apareceu, né? Existe um artigo na própria medida provisória que falou o seguinte, que essas medidas elas geram uma garantia provisória de emprego. Então, enquanto o empregado estiver usufruindo do benefício, ele não pode ser demitido. Então, essa é a primeira parte da garantia provisória de emprego. E a segunda parte da garantia provisória de emprego é exatamente quando cessar esse benefício, o empregado ainda vai ter uma garantia provisória de emprego por igual período em que ele usufruiu do benefício. Então, se o empregador usufruiu desse benefício por 30 dias, o empregado vai ter garantia de emprego por mais 30 dias. Se o empregador usufruiu da garantia de emprego por 90 dias, ele vai ter a garantia de emprego por 90 dias. Então, existiu uma estabilidade, vamos chamar assim, né? Uma garantia provisória de emprego. Se o empregador descumprir e demitir o empregado durante esse prazo de garantia provisória, ele vai ter uma multa proporcional ao benefício que ele oferiu, né? Então, se houver a dispensa, ele vai ter que pagar todas as rescisórias que normalmente ele pagaria, né? E também ele vai pagar uma multa proporcional ao benefício. Então, ele vai pagar uma multa de 50%, 75% ou até 100% dos salários, caso ele tiver usufruído do benefício da suspensão do contrato ou da redução superior, igual ou superior a 75% do salário da jornada. Então, tem uma multa escalonada, né? Mas o máximo dessa multa é 100% da remuneração devida pelo período da garantia provisória de emprego que ele tinha. Então, bom, da minha parte, era basicamente isso, né? A gente explicou um pouco sobre a suspensão do contrato de trabalho, a repercussão a repercussão sobre a garantia, né, do emprego. Essa questão da redução da jornada e da suspensão do contrato de trabalho se aplica também a aprendizes e a contratos que tenham jornada reduzida, né?
Tem mais uma questão também, o benefício, eles pensaram também no trabalhador intermitente, né? Nesse caso do trabalhador intermitente, ele vai ganhar um benefício emergencial de R$ 600, né? Ficou fixo o valor, né? Então, são esses os pontos. Então, a medida tentou ser abrangente, eu acho que ela, de uma certa forma, atingiu o seu objetivo, né? Se os valores são suficientes ou não são suficientes é uma outra questão, né? Evidentemente que existe uma perda financeira aí, né? Mas foi na medida das contas que o governo conseguiu ter, né? Então, eu acredito que ele, de uma certa forma, ele cumpriu a promessa, né, de tentar, ao mínimo, garantir a renda e o emprego. Agora, vamos ver como que essa crise se comporta, vamos ver como é que isso vai se desenvolver ainda com o decorrer do tempo, né? Ok, Renata, obrigada. Queria só fazer mais uma colocação, né, a respeito ainda do que diz aí a MP sobre a suspensão dos contratos de trabalho. É importante ressaltar, e a gente tem tido algumas questões, né, alguns questionamentos a respeito disso. É importante que não, assim, implementado o acordo de suspensão do contrato de trabalho, não pode haver nenhuma prestação de serviço sobre qualquer modalidade, tá? Então, assim, ou se aplica a possibilidade de trabalho em home office, ou se aplica a redução de salário jornada, ou se aplica a suspensão de contrato de trabalho. Ou seja, aqui a gente tem três situações distintas que podem ser utilizadas sim pelas empresas, mas não de forma simultânea, e sim de formas pactuadas na medida que se encerrar uma situação, pode se implementar a outra. Por exemplo, a empresa que logo lá no início do isolamento social praticou a possibilidade de home office, tá ok, tá valendo, tá perfeito, não tem o que se falar. Mas agora ele está revendo a situação e vê que a questão do home office não está funcionando. Então, quer implementar a suspensão do contrato de trabalho. Pode implementar, mas aí cessa, né, a aplicação. Aí a 927 também prevê as situações da possibilidade de voltar para a situação ACO e suspende-se a prática do home office e aplica-se, então, a suspensão do contrato de trabalho ou a aplicação da redução de jornada com concomitante redução do salário. Então, é importante lembrar que as modalidades elas precisam ser sempre vistas de forma pontual, observando cada situação. Também tem acontecido muita situação das empresas terem profissionais que estão em fase de estabilidade, né, por conta da lei, por exemplo, mulheres grávidas que estão afastadas em licença. Então, aí são situações que precisam ser analisadas de acordo com o caso concreto, né? Consultar um advogado, fazer com que a situação que vocês têm, né, a fim de não comprometer e não criar um passivo trabalhista, para que essas situações sejam implementadas de forma efetiva e que vocês não corram risco lá na frente, né? Que o empregador tenha segurança jurídica na prática das modalidades que ele vai colocar nesse momento, albergados tanto pela MP 927 como pela MP 936. Rosário, deixa eu só te falar, tem uma pergunta bem interessante aqui para você, só para você tentar já responder. A pergunta é: você não pode usar a home office com redução do salário? Uma pergunta aqui bem pertinente, né? Eles estão querendo saber se você pode fazer home office e reduzir o salário. A princípio não vejo problema. A princípio não vejo problema, porque o home office é uma modalidade de prestação de serviço. A redução da jornada é a forma, a quantidade de horas que esse profissional vai usar. Então vamos supor que você esteja com o profissional em home office, hoje trabalhando lá as 44 horas semanais, né, dentro da jornada de trabalho, recebendo o salário integral até então, e aí a empresa decide que esse profissional tenha o contrato de trabalho reduzido, né, em 25%. Faz-se o acordo, homologa-se, né, comunica-se o site do Ministério da Economia e efetivamente não vejo problema. Eu acho que são modalidades que podem ser usadas de forma simultânea. Lembrando que aí você tem a redução da jornada, você vai, a questão é que assim, o home office, da forma como ele foi implementado hoje, ele na MP 927, ele estabelece que as jornadas excedentes às 8 horas, ou seja, aquele profissional que trabalha 8 horas por dia e eventualmente ele vem até
responder um e-mail, fazer algum trabalho de forma extraordinária, a MP 927 ela está considerando que esse excedente ele não vai ser considerado como jornada extraordinária. Então, se a gente reduz também essa jornada, tem que efetivamente limitar ao número de horas de acordo com o acordo que você fizer com o seu empregado. Então, entendo que são modalidades que podem ser, sim, utilizadas de forma conjunta. Tá? Não vejo problema em relação a isso, não. Aqui tem uma pergunta da Cleide, né, de como é que vai ser feita a comunicação ao Ministério da Economia. O Ministério da Economia já apresentou um site, né, ele já tem esse site aberto. Esse site, ele possibilita que a empresa, a partir do momento que ela fizer o aviso prévio com o empregado, ajustar esse acordo individual e comunicar esse acordo dentro do site do Ministério do Trabalho, lá você tem uma série de... Você tem um cadastro, né? A empresa que vai preencher esse cadastro, a partir do momento que ele é preenchido, lembrando que a MP fala em 10 dias, ou seja, você fez o acordo, a empresa tem até 10 dias para entrar no site, fazer o cadastro e comunicar ao Ministério da Economia a respeito desse acordo entabulado. Feito isso, dentro do prazo dos 10 dias, o empregado ele vai receber a remuneração diretamente pelo governo, de acordo com as informações que foram cadastradas no site. Ele vai promover o pagamento diretamente para esse empregado, e essa remuneração ela vai ser feita em até 30 dias da data do acordo. Então, não é da data da comunicação. Óbvio que a comunicação tem que ser feita dentro do prazo dos 10 dias. Se não for feita dentro do prazo dos 10 dias, esse prazo de pagamento de 30 dias da assinatura do acordo, ele pode estar comprometido. Deixa eu só pegar aqui o site do Ministério da Economia. Eu já vou achar aqui para vocês, gente. Eu queria só voltar na nossa explicação a respeito de algumas situações que já estão sendo objeto de discussão no judiciário a respeito da MP 936, né? Como é que fica, por exemplo, a situação do empregado que tem empréstimo consignado e tem o seu salário reduzido, né? Então, aí já é uma das problemáticas que o judiciário já vai ter que enfrentar, porque a lei ela não é clara nesse ponto, mas já temos uma decisão, inclusive, onde um juiz da 9ª Vara da Justiça Federal, aqui a gente tratou de um caso que a gente pode usar por analogia, obviamente, que é um caso de um servidor público, mas o doutor Renato Coelho Borelli, né, da 9ª Vara da Justiça Federal, ele, numa ação popular, ele suspendeu a cobrança das parcelas do empréstimo consignado por 4 meses, considerando que o empregado, quando ele faz um empréstimo consignado, ele tem um desconto previamente ajustado, né, onde a gente, na verdade, tem uma situação que envolve o banco também, ou seja, não é só o empregador e a empresa. Então, aí é onde apareceu, de repente, uma problemática que a gente já teve uma decisão inicial, obviamente, é uma decisão de primeira instância, não é uma decisão ainda de segunda instância, né, que possa ser considerada uma jurisprudência, mas já é uma inclinação do que a jurisprudência pode admitir como razoável para esses empregados que têm empréstimos consignados e vão ter uma dedução, além da redução de jornada, vão ter ainda a parcela do empréstimo consignado, ou seja, pode até ocorrer alguma situação de que o empregado tenha uma perda salarial muito profunda em relação a isso. Então, dentre das decisões que já estão saindo aí nos tribunais, a gente tem essa que dá uma luz aí, né, para a gente enfrentar essa realidade. Obviamente que aqui é uma decisão, como eu falei, de primeira instância, né, pode ser objeto ainda de recurso, não é uma jurisprudência pacífica. Afinal de contas, dentro desse cenário, a gente ainda não tem nada pacífico, né? Acho que muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte para que a gente chegue aí numa situação de bom senso, né, e que se encontre aí respostas mais efetivas e a jurisprudência comece a produzir material mais robusto sobre isso.
Uma outra questão que a gente também tem acompanhado, inclusive de alguns clientes nossos, diz respeito aos acordos trabalhistas, né, que as empresas fizeram antes do decreto, né, antes dessa situação de crise, né, e antes da implementação de todo esse recurso que o governo está tentando promover para ajudar as empresas. A gente já tem algumas decisões, né, poucas delas mencionando a situação de poder se prorrogar o pagamento dessas parcelas, né, do acordo que foi feito lá atrás, mas a maioria do entendimento que a gente tem visto é que os juízes não estão acatando a suspensão do pagamento dessas parcelas, por dois motivos, né? Primeiro, porque ali você já tem um título judicial formado, construído dentro de uma ação trabalhista, onde tem o outro lado, tem o viés do empregado também, que também pode estar passando por uma situação difícil, com perda de emprego, perda de renda, em razão de tudo isso que está acontecendo, e ali seria a salvaguarda dele em relação a se manter durante esse período. Então, ainda está havendo, assim, bastante divisão, mas o que a gente tem acompanhado na maioria dos casos é que os juízes não estão acatando a possibilidade de suspender pelo prazo aí de 3 meses, vamos citar assim, 3, 4 meses, a possibilidade de interromper ou suspender o pagamento desses acordos trabalhistas feitos na Justiça do Trabalho. Rosário, tem uma pergunta aqui, que se você me permitir, vou responder, sobre a questão, a Tamires perguntou aqui se o acordo coletivo para redução deve mencionar que sobre a questão do pagamento de uma ajuda compensatória. Se em caso positivo, podemos colocar o valor ou apenas a percentagem, né? Eu entendo essencial que as empresas que estão pagando a ajuda compensatória, que elas incluam esse valor no acordo coletivo, no acordo individual, lembrando que essa ajuda compensatória, ela tem natureza indenizatória e, portanto, ela não está sujeita aos encargos da folha de pagamento, mas é primordial que isso esteja incluído no acordo, porque, caso contrário, pode existir o entendimento de que houve a preferência por pagar os salários, e aí você perde o benefício fiscal do não recolhimento dos impostos. Então, é importantíssimo que se conste do acordo coletivo a ajuda compensatória. Essa é a nossa visão aqui, né? Perfeito. Eu vou agradecer aqui a Tainara Oliveira, que ela mandou o link aqui, né, do Ministério da Economia, né? Então, é o www.servicos.mte.gov.br/BEM, BEM, Benefício Emergencial. Obrigada, Tainara, pela ajuda. Tem uma outra questão aqui, a Tamires Santos está perguntando a respeito da possibilidade de reduzir em 15% o salário, né? Se precisa acordo coletivo. Vamos lá. A MP, ela coloca de forma exclusiva 25%, 50% e 70%. Então, se a gente entender a letra da lei, ela está dizendo que é de forma exclusiva o acordo individual para esses seguintes índices de redução. Quando você pratica um índice diferenciado, ainda que seja, digamos, mais benéfico, né, do ponto de vista que você não vai reduzir 25%, você vai reduzir 15%, por exemplo, a gente tem uma situação que não está albergada pela MP. Então, na minha linha de raciocínio, para dar maior segurança jurídica para... Deixa eu te ajudar, desculpa te interromper, mas assim, essa questão a gente conversou um pouco em algum tempo atrás. Tem um artigo 11 na MP que ele fala sobre um pouco o acordo coletivo, né? Que os percentuais diferenciados, né? Que podem ter percentuais diferenciados. Agora, se ficar menos de 25, não tem o pagamento do benefício, né? É uma questão interessante que a medida provisória falou. Se a gente for no artigo 11 da medida provisória, fala assim: as medidas de redução de jornada de trabalho ou salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho de que trata essa medida provisória poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, observado o artigo 7º e 8º e o parágrafo 1º deste artigo. A convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá estabelecer percentuais de redução de jornada de trabalho e de salário diversos previstos no inciso 3 do caput do 7º. Agora, na hipótese do benefício, do parágrafo 1º, o benefício, aí, parágrafo 2º do artigo 11, na hipótese de que trata o parágrafo 1º, o benefício emergencial de preservação de emprego e de renda, de que trata
os artigos 5º e 6º será devido nos seguintes termos: sem percepção do benefício emergencial para a redução de jornada de salário inferior a 25%. Então, eu entendo assim que, no caso de uma redução do percentual inferior a 15%, precisaria de um acordo coletivo, né? Sim, Porque, era o que eu ia dizer. né? E mais, não tem o pagamento do benefício emergencial. Então, eu ponho para você, o que você entendeu essa questão foi uma questão que eu me fiz também. Qual é o benefício que você ofere se você entrar nesse percentual inferior, né? Mas, Ao 25, né? exato, aí eu acho que assim, tem que ser por acordo coletivo, acho que aí você vai ter a segurança jurídica albergada pela MP, e aí é uma decisão da empresa, né? Porque assim, ela vai ter que fazer a continha e ver se vale a pena entrar com um acordo coletivo com redução de até 15% e ter a perda do benefício. Aí é uma situação que vai, acho que, da análise pontual de cada empresa fazer o estudo e aplicar essa situação, né, de 25%. Lembrando que, assim, a própria CLT, lá no artigo 503, por conta da força maior, ela já previa a possibilidade, né? Mas aí tem a questão da aplicação da redução de 25% do salário. E aí você tinha a questão de entrar no artigo da CLT prevendo o pagamento de uma contraprestação, né? E aí era a empresa que buscava uma ajuda compensatória em relação a isso, né? Até a Cleide colocou isso aqui para gente nos comentários, né? Só não consigo ver. Deixa eu só ver o completo aqui, o que ela está perguntando. Ah, ok. Aqui ela está falando do uso da CLT a respeito, né? Aí é uma outra modalidade de situação, né? Que já era prevista na CLT, no artigo 503, que é no caso de força maior, que ela não perdeu a vigência, ela tem aplicação sim, mas aí nesse caso o empregador ele não teria uma estabilidade. Aí você tem a situação, só que você também não tem o benefício emergencial. Aí a gente está falando, estamos tratando de outra matéria, né? Estamos tratando de uma outra situação que já era prevista na CLT e continua sendo prevista. A Carla está perguntando, acho que sobre a possibilidade de corrigir a guia, né, que a informação passada para o Ministério da Economia. Eu, honestamente, eu não fiz em prática, eu não pratiquei, assim, eu não fiz esse estudo, né, a respeito dessa possibilidade. Eu acho que realmente teria aí que dar uma entrada no sistema. Depois, até, Carla, no final a gente vai colocar nosso e-mail aqui à disposição. Eu vou ver se eu consigo dar uma olhada no sistema e ver se existe essa possibilidade de correção da informação que já foi encaminhada. É bom lembrar que, assim, como tem o prazo de 10 dias, eu acho que ocorrendo essa correção dentro de 10 dias, e se o sistema permitir essa correção, imagino que seja viável, porque a lei fala no prazo de 10 dias para comunicar. Então, vamos supor que você fez a comunicação lá no 11º, no segundo, no primeiro dia do acordo que você entabulou com o seu empregado. Se tem alguma retificação a fazer, imagino que o sistema tenha como permitir isso. Obviamente que vai depender de qual é essa correção. Se ela é de caráter muito profundo, se ela já foi, inclusive, implementada, porque como também eu tenho prazo de 30 dias a partir da comunicação no site, o governo vai ter 30 dias para fazer esse pagamento, a gente precisaria entender um pouco melhor esse sistema. Prometo que eu vou dar uma olhada e se você puder me mandar a dúvida por e-mail, a gente fica à disposição também. Eu queria comentar um pouquinho também como é que está sendo a repercussão dessas situações, né, da medida provisória em relação à redução de jornada e salário, como é que isso já está se pronunciando aí, né? E a gente tem uma informação, inclusive, aqui na fonte do Valor Econômico, do dia 14 de abril, que já existem mais de 1 milhão de acordos realizados de suspensão do contrato de trabalho e em relação também à redução de jornada e proporcional ao salário. Então, a gente entende que isso aí é uma medida de fundo
bastante importante para todas as empresas, né? Acho que vem dar um fôlego e as empresas estão adotando. É importante que as empresas entendam o mecanismo, né? Se consultem os advogados, né? Os seus advogados a respeito da forma como devem proceder com esses acordos, né? Lembrando, como a Renata falou, acho que todos os detalhes colocados no acordo sobre o benefício, né? Ajuda compensatória, de que forma a empresa vai fazer, qual a modalidade. Então, quanto mais o acordo tiver as suas tratativas negociadas, para que não gerem dúvidas nenhuma a respeito, inclusive em situações onde o empregado tem um empréstimo consignado, né? Também já avaliar essa situação para criar uma possibilidade de maior robustez jurídica, né? Para que as empresas fiquem mais albergadas e tenham menos discussões futuras. Importante lembrar que esses acordos é fundamental que haja negociação aberta, né, que haja uma conversa, que o acordo seja realmente um acordo, né, não seja uma imposição, porque isso pode realmente, futuramente, ser indagado, discutido e até invalidado numa ação judicial. Só uma questão, Rosário, importante sobre o depósito consignado, né? É uma discussão que a gente deveria realmente pensar, né, refletir bastante, porque esses pagamentos do benefício emergencial, eles não têm natureza salarial, né? Então, assim, até que ponto a gente pode fazer, né, é lícito, né, legalmente justificável você fazer a retenção ou o mecanismo do banco reter o pagamento antes de entrar na folha, né? Isso aí não é também salário, né? Então, já ouvi falar que a Febraban estava negociando com o sindicato sobre uma forma de fazer uma redução proporcional, né? Se você tem uma redução de 25%, também vai ter uma redução de 20% no consignado, mas essas empresas deveriam refletir bem e pensar, conversar com os bancos e ver e acompanhar mesmo como é que está sendo implementada essa questão do desconto do empréstimo consignado, porque a natureza jurídica desses pagamentos são diferentes da natureza jurídica de salários, né? Então, é uma situação atípica, estamos em estado de exceção, né? Não é a regrinha, não é o banco não pode, algumas pessoas falam, o banco não pode ser bonzinho, não é questão de ser bonzinho, é questão de que nós estamos enfrentando um momento de exceção, né? Então, era bom as empresas refletirem e pensarem bem como proceder nessas questões, né? E conversarem e acompanhar as notícias das negociações que estão sendo tabuladas a esse respeito, né? Sem dúvida, Renata. Acho que assim, a consulta, né? Tem situações que deverão ser analisadas caso a caso, né? A gente não tem fórmula pronta aqui, né? Devido a toda essa urgência, toda essa situação de instabilidade para todos os lados. Então, realmente são situações que precisam ser apreciadas de forma cuidadosa, né? Consulta com o advogado é sempre importante para que não resvalhe aí numa situação de comprometimento de passivo trabalhista. Agora, mais para fechar aqui, a respeito, né, ainda das notícias que a gente tem acompanhado aí no cenário de como a MP está se promulgando, né, tá acontecendo, é que, assim, muitos sindicatos já estão com as convenções coletivas e acordos coletivos prevendo a redução de jornada e salário, né, ou seja, a gente muito fala aqui a respeito da participação do sindicato, né, sempre assim do ponto de vista que vai encontrar dificuldade, que vai ter problemas, mas assim, no momento que a gente está vivendo hoje, acho que o maior interesse público, né, e social que está se vivendo hoje é a manutenção do emprego e a manutenção das atividades das empresas. Não adianta, de nada valeria eu falar, olha, vamos fazer o acordo coletivo com o sindicato fechar as portas e não querer conversar. Eu acho que está havendo sim uma compreensão, principalmente dos sindicatos de categorias mais expressivas, né, maiores, indústrias, a questão dos comerciários, o que eu percebi nessa reportagem que eu vi, inclusive foi uma reportagem do G1, do dia 23 de abril, que os setores que mais estão negociando são bares, restaurantes e hotéis, o setor de transporte, armazenagem e comunicação também, é outro setor que está já fazendo valer junto aos acordos coletivos e negociações coletivas com seus sindicatos, comércio atacadista e varejista, confecção, vestuário, ou seja, a empresa metalúrgica também, já temos algumas notícias aí de convenções e acordos coletivos implementando a redução de salário, porque o efeito prático disso é o quê? Se não tem produção, se não tem
atividade econômica na sua plena efetiva produção, como é que você vai manter o empregado? Então, é importante a gente também acreditar que a situação ela precisa ser resolvida com bom senso, né? Com conversa de ambos os lados e, às vezes, assim, dar aquela oportunidade de se conversar, negociar. Às vezes demora um pouco mais, mas, assim, a gente tem tido boas reflexões a respeito, né, da situação do sindicato em relação a essa visão da MP, que vem tratando o assunto de forma bem pontual e com a ajuda agora do governo federal, que é de suma importância para as empresas também poderem ter esse fôlego financeiro. Bom, a gente está quase chegando no final aqui, não sei, a Renata, você viu mais alguma pergunta? Eu acho que era isso, né? A questão do... mandar o link. Bom, gente, acho que para encerrar, a gente fica à disposição de vocês, né? A gente agradece a oportunidade conferida aí pela Câmara do Comércio Brasil-Canadá. Sempre importante, acho que, né, a gente noticiar, se informar, conversar, tirar as dúvidas, né? Recomendando sempre que vocês tenham bastante cuidado na elaboração dos instrumentos, né? Na forma de como cumprir, né, o passo a passo da MP. Eu fico aqui à disposição de vocês. Renata, quer fazer os... É exatamente isso. Para que todos consigamos sair dessa situação da forma mais... sem grandes com a menor afetação possível, né? Façam os documentos de forma formal, com atenção em relação aos benefícios, incluam a ajuda compensatória no acordo, para evitar depois glosas e autuações fiscais. O empregado que está com contrato de trabalho suspenso não pode trabalhar remotamente, não pode ser usado de uma forma parcial, né, a questão da suspensão do contrato de trabalho. Quem trabalhar está sujeito às multas do Ministério do Trabalho. Não vamos esquecer que nós estamos, nesse momento, todos fragilizados e sensibilizados com essa crise, com essa questão sanitária tão preocupante, tão grande, né? Inconcebível, né? A gente imaginar que a gente está vivendo isso, mas isso vai passar. E o trabalho vai voltar a atuar e vai ter autuações, os empregados vão reclamar, então a formalização é muito importante. Não vamos nos solidarizar e esquecer de fazer a formalização, porque isso vai ser cobrado das empresas depois. Então, é tudo cuidado, e como sempre, né? Direito do trabalho tem que ser tudo documentado, tem que ter o acordo bilateral, não pode abrir exceção. Se o empregado está com o trabalho suspenso, não pode ligar para ele, não pode utilizar parcialmente o trabalho dele. Isso pode, no futuro, repetir contra as empresas. Então, tem que atender aos formalismos da MP, e lembrando que logo mais vamos estar de volta às empresas, vamos estar de volta ao dia a dia, pode ocorrer demissões, e aí pode haver um pleito perante o trabalho contra a sua empresa. Então, vamos tomar todo cuidado e vamos usar o benefício da forma correta, né? É isso aí, gente. Vou compartilhar com vocês, então, nossos meios de contato. Vocês fiquem à vontade. Agradecendo de novo aqui pela participação de todos. Até uma próxima e que logo, logo isso tudo acabe. Palavras de esperança e vamos ter em mente que isso tudo vai acabar em breve. Tá bom? Obrigada a todos. Até logo, um abraço.